Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, sua bênção, e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro aqui na TV Brasil. Como já é de costume, eu começo o programa convidando você aí da sua casa a ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no programa e também na Arquidiocese do Rio. Para isso, você já sabe, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só buscar por @Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os conteúdos que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. Ah, e não esquece que o Palavras de Vida também está no Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio para a gente encurtar o espaço entre a TV e você, nosso espectador. Tá esperando o quê? Não perde tempo e nos acompanhe também através das redes sociais. E agora vamos acompanhar a catequese com o Papa Francisco, direto de Roma. Sempre recordando que após as viagens apostólicas, o tema da audiência, a catequese da audiência, o Papa Francisco praticamente repassa os momentos mais importantes de sua peregrinação. Agora sim. A pace sia com voi. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naquele tempo, o profeta Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: que não te impressione o seu belo aspecto nem a sua alta estatura, pois eu rejeitei-o. O que o homem vê não importa. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Palavra do Senhor. E depois da leitura nas diversas línguas, teremos então a catequese do Papa Francisco. Recordamos que o tema hoje será a visita à Mongólia, 43ª viagem apostólica do seu pontificado. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Na última segunda-feira, voltei da Mongólia. Gostaria de expressar minha gratidão a todos aqueles que acompanharam a minha visita com a oração e renovar a minha gratidão às autoridades que solenemente me acolheram. Em particular, ao senhor presidente Kurelchuk e também ao ex-presidente Ekbayar, que me havia feito o convite oficial para visitar o país. Penso com alegria na igreja local e no povo mongol, um povo nobre e sábio, que me mostrou tanta cordialidade e afeto. Hoje, eu gostaria de levá-los ao coração dessa viagem. Você poderia perguntar, mas por que o Papa vai tão longe para visitar um pequeno rebanho de fiéis? Porque é precisamente ali, distante dos holofotes, que muitas vezes se encontram os sinais da presença de Deus que não olham para as aparências, mas para o coração. Como ouvimos na passagem do profeta Samuel. O Senhor não procura o centro do palco, mas o coração simples de quem o deseja e o ama sem aparecer, sem querer sobressair. Eu tive a graça de encontrar na Mongólia uma igreja humilde, mas uma igreja feliz, que está no coração de Deus. E posso testemunhar-vos a sua alegria por se encontrarem por alguns dias também no centro da igreja. Aquela comunidade tem uma história tocante. Surgiu por graça de Deus, do zelo apostólico, sobre o qual estamos refletindo nesse tempo, de alguns missionários que, apaixonados pelo Evangelho,
há cerca de 30 anos, foram para aquele país que não conheciam. Aprenderam a língua, que não é fácil. E mesmo vindo de nações diferentes, deram vida a uma comunidade unida e verdadeiramente católica. Esse, de fato, é o significado da palavra católico, que significa universal. Mas não se trata de uma universalidade que homogeneiza, mas de uma universalidade que se encultura. É uma universalidade que se encultura. Essa é a catolicidade. Uma universalidade encarnada, enculturada, que serve as pessoas ali onde vive. Assim vive a igreja, testemunhando o amor de Jesus com mansidão, com a vida, antes que com as palavras. Feliz por suas verdadeiras riquezas, o serviço ao Senhor e aos irmãos. Assim nasceu aquela jovem igreja, na esteira da caridade, que é o melhor testemunho da fé. No final da minha visita, tive a alegria de abençoar e inaugurar a Casa da Misericórdia, a primeira obra de caridade surgida na Mongólia, como expressão de todos os componentes da igreja local. Uma casa que é o cartão de visita daqueles cristãos, mas que chama cada uma de nossas comunidades a ser casa de misericórdia. Isso é, um lugar aberto e acolhedor, onde as misérias de todos podem entrar sem vergonha, em contato com a misericórdia de Deus, que eleva e cura. Eis o testemunho da Igreja Mongol, com missionários de vários países, que se sentem um com o povo, felizes em servi-lo e descobrir as belezas que ali existem. Porque esses missionários não foram ali para fazer proselitismo. Não, isso não é evangélico. Foram ali para viver com o povo mongol, a aprender a sua língua, a língua daquela gente, a aprender os valores daquele povo e pregar o evangelho no estilo mongol, com as palavras mongóis. Foram e se enculturaram, aprenderam a cultura mongol para então lhe levar a cultura do evangelho. Eu pude descobrir tanta beleza ali também, conhecendo algumas pessoas, ouvindo as suas histórias, apreciando sua busca religiosa. Estou agradecido nesse sentido pelo encontro interreligioso e ecumênico de domingo passado. A Mongólia tem uma grande tradição budista, com tantas pessoas que no silêncio vivem a sua religiosidade de forma sincera e radical por meio do altruísmo e da luta contra as próprias paixões. Pensemos em quantas sementes de bem no escondimento fazem germinar o jardim do mundo, enquanto habitualmente ouvimos falar somente do barulho das árvores que caem. E isso as pessoas também a nós agrada o escândalo. Mas olha que barbaridade, caiu uma árvore, o barulho que fez. E não se vê a floresta que cresce todos os dias, porque o crescimento é em silêncio. É crucial saber perceber e reconhecer o bem. Muitas vezes, porém, apreciamos os outros apenas na medida em que correspondem às nossas ideias. Pelo contrário, por isso é importante o que faz o povo mongol, orientar o olhar para o alto, para a luz do bem. Só assim, a partir do reconhecimento do bem, se constrói futuro comum. Somente valorizando o outro, podemos ajudá-lo a melhorar. Estive no coração da Ásia. Isso me fez bem.
É bom entrar em diálogo com aquele grande continente, captar suas mensagens, conhecer sua sabedoria, sua maneira de ver as coisas, de abraçar o tempo e o espaço. Me fez bem encontrar o povo mongol, que preserva suas raízes e tradições, respeita os idosos e vive em harmonia com o meio ambiente. É um povo que perscruta o céu e sente a respiração da criação. Pensando nas extensões ilimitadas e silenciosas da Mongólia, deixemos-nos estimular pela necessidade de alargar os limites do nosso olhar. Por favor, ampliar os limites e não cair prisioneiros das mazelas, das coisas pequenas. Ampliar os limites do nosso olhar, para que veja o bem que há nos outros e seja capaz de expandir os próprios horizontes e também dilatar o próprio coração. É preciso dilatar o coração para entender, para ser próximo a cada pessoa e a cada civilização. Obrigado. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Caros irmãos e irmãs, gostaria hoje de dar a conhecer o essencial da minha viagem à Mongólia, onde fui acolhido com tanta cordialidade e afeto pelo nobre e sábio povo mongol. Antes de mais, agradeço-vos as orações em favor desta visita que fiz ao coração da Ásia, um grande continente com o qual me faz tão bem dialogar. Contudo, pode surgir uma pergunta: por que razão o Papa foi tão longe para visitar um rebanho tão pequeno? Precisamente porque em lugares como aquele, com facilidade se descobrem os sinais da presença de Deus. Ali tive a graça de encontrar uma igreja humilde, alegre e verdadeiramente católica, ou seja, marcada por uma universalidade encarnada, que não uniformiza, mas sim cultura, assumindo o bem que encontra e servindo as pessoas com quem vive. Não esqueçamos que a Mongólia tem uma grande tradição budista. Recordo com gratidão o encontro interreligioso e ecumênico. É neste contexto que a Igreja testemunha o amor de Jesus. E o que a faz feliz é isto: servir com a vida o Senhor e os irmãos. Antes de regressar, tive a alegria de abençoar e inaugurar a Casa da Misericórdia, a primeira estrutura caritativa da igreja local naquele país. É uma casa que interpela as nossas comunidades a serem lugares onde se possibilita o encontro com a misericórdia de Deus, que reergue e cura. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fedeli di lingua portoghese, benvenuti. Saluto in particolare i pellegrini brasiliani provenienti da Rio Verde e i membri della Confraternità di San Francesco. Invito tutti a orientare lo sguardo verso l'alto per imparare da Dio il suo sguardo su di noi e sul creato. Lui guarda con il cuore e con fiducia e così ci benedice. Eis a tradução das suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa, sede bem-vindos. Saúdo em particular os peregrinos brasileiros que vêm de Rio Verde e os membros da Irmandade de São Francisco. A todos convido a dirigir o olhar para o alto
a fim de aprendermos de Deus o seu olhar sobre nós e sobre a natureza. Ele vê com o coração e com confiança, e deste modo nos abençoa. Obrigado. Agora então temos o canto do Pai Nosso em latim, nos encaminhando já para o final da audiência geral de hoje e após então a bênção do Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum, et cum spiritum tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E nós continuamos no Vaticano, agora com a nossa correspondente internacional, com as últimas notícias direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Como acabamos de ouvir, o Papa dedicou a sua catequese desta semana a recordar as principais etapas da sua viagem à Mongólia. Uma viagem que poderia ser resumida em 3 palavras: paz, diálogo e fé. No total, foram 5 pronunciamentos feitos pelo pontífice ao longo de 3 dias na capital, Ulaanbaatar. O Papa encontrou autoridades civis, eclesiásticas e religiosas. Vamos então reviver estes momentos. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado e na semana que vem nós voltamos com mais informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não sai daí.